bem-vindos a mais um programa Qual a Regra do Jogo? E hoje com ensaio sobre a vida política na República Velha. A República Velha compreendia um período de 1891 a 1930. Mas, qual a regra do jogo? Extra! República proclamada ontem, 15 de novembro. Compre seu jornal. Viva a República! A história da proclamação da República no Brasil foi uma história cheia de contradições, divergências e de indecisões. A República defendia uma soberania popular, soberania essa que nunca foi exercida até mesmo nos dias de hoje. O povo, aliás, nem sequer participou desse processo, e a grande massa sequer sabia o que viria a ser uma república, coisa que ainda acontece nos dias de hoje. Aqueles que participaram ativamente e diretamente do processo de proclamação também não tinham uma ideia concreta do que viria a ser uma república, e muito menos uma república democrática. Podemos caracterizar uma república como uma ausência de concentração de poder, de força. Obviamente, isso não ocorreu no Brasil e nem ocorre nos dias de hoje. Aqueles que fundaram a República Brasileira a fundou na base da plutocracia e da oligarquia. Mas qual será o impacto disso? O impacto é que ela foi fundada por ricos, que governava para os ricos, ou seja, um governo de poupança. Era necessário formar uma nação republicana em uma sociedade que acabava de abolir a escravidão. O Brasil foi o último país na América Latina a trilhar esse caminho. Eu acredito que o que ocorreu foi apenas uma mudança de status, onde os grandes poderosos da monarquia apenas mudaram de cargo. A crise militar que se seguiu entre 1886 e 1887, uma crise basicamente corporativa e que parecia terminada em 1837, foi o que impulsionou a implantação da República Brasileira. Uma repreensão do governo aos coronéis Cunha Matos e Sena Madureira por declarações na imprensa resultou na exoneração do Marechal Deodoro da Fonseca e acabou aproximando o velho oficial, amigo do imperador, dos jovens oficiais republicanos reunidos em torno de Benjamin Constant nas assembleias do clube militar. Em novembro de 1889, o descontentamento militar tomou ares decididamente golpistas, mas ainda assim o desenrolar final dos acontecimentos não seguiu qualquer plano articulado. Só ficou claro do que se tratava quando, na Câmara dos Vereadores do Rio de Janeiro, uma representação liderada por José do Patrocínio declarou, em nome do povo, consolidada a queda da monarquia e proclamada a República como forma de governo do Brasil. O imperador foi intimado a deixar o país em 24 horas. E a partida da família real foi realizada de madrugada e com movimentação sigilosa. E mais, existia ou não um mandado de prisão contra Deodoro e Constant? Isso foi o suficiente para tirar Deodoro doente de casa? Será? Extra! Proclamada a partir de um golpe militar, desde o início, dois modelos, o modelo liberal federalista e o da ditadura positivista. A influência positivista produzia, por um lado, uma busca por respeito ao estágio da evolução do país e, por outro lado, a defesa de um governo forte, controlado por homens de ciências, como a melhor opção política. E ainda o jacobinismo, radicalismo popular, com conotações xenófobas, com agenda voltada para questões sociais. Os amplos poderes do legislativo constituíam-se em poder de criação de bancos de emissão de moeda, criação de empregos públicos, aprovação do orçamento federal do governo, além de poder dar opinião na organização das Forças Armadas. No quesito Forças Armadas, elas também eram subjugadas ao governo dentro dos limites da lei, ou seja, uma intervenção militar poderia ser legitimada caso o governo republicano estivesse praticando algum ato anticonstitucional. Nesse momento, ocorre algo de fundamental para a consolidação de nossa República, a primeira Constituição Republicana de 1891. Antes mesmo dela, o governo provisório já havia ditado algumas leis, como o artigo 1º, que dizia que nossa república era do estilo federativa, e o artigo 70, que tratava do sufrágio popular. Podemos destacar alguns pontos importantes dessa Constituição, como os seguintes. Primeiro, o presidencialismo exercia um mandato de 4 anos, ou seja, a república era exercida por um presidente cujo mandato era apenas de 4 anos. O poder legislativo possui um amplo poder. Isso era meio óbvio, já que os redigentes da Constituição seriam os primeiros a ocupar as cadeiras da Câmara dos Deputados. Os amplos poderes do Legislativo, E o mais importante, o federalismo.
Detalhando mais, desse modo as províncias se tornariam estados e nessas condições receberiam autonomia para eles, com poder ter uma constituição própria, mas ainda limitada à Constituição de 1891. Também poderiam tomar empréstimos internacionais, ter seu próprio Tribunal de Justiça, mas ainda assim subordinados à legislação e ao Poder Judiciário. Poderiam ter também uma força armada pública, além de controlarem os impostos de importação e exportação, favorecendo os estados exportadores, e justamente esses estados que viriam a ter um poder mais forte, com destaque para São Paulo e Minas Gerais. A transformação tinha sido rápida e profunda. Em menos de 2 anos, uma monarquia, ainda que constitucional, mas repleta de hierarquias e títulos de nobrezas, tinha se transformado em uma república cujo poder se assentava, a princípio, no sufrágio popular. Na prática, a organização da política monárquica transformava o imperador no único e verdadeiro eleitor. Na nova conjuração política republicana, as eleições diretas ganharam mais importância, já que agora estaria presente a importância da população. População essa que deveria ser maior, que deveria ter mais de 21 anos, deveria ser alfabetizada, deveria ser homem, não deveria ser ordenado e não deveria ser soldado de baixa patente. Esse é o sufrágio popular. Sim. Bem, Zé, como você sabe, daqui a alguns dias ocorrerão eleições aqui nesta região. Você também sabe que eu sou candidato a deputado estadual pela Bahia. Eu gostaria de saber, já que já conversei com alguns dos nossos amigos aqui na vizinhança, se eu poderia contar com o seu apoio, se é que você me entende. Mas o senhor sabe que para votar a pessoa precisa saber escrever e eu não sei escrever nem meu nome. Que não seja por isso, o Tonhão aqui vai ficar na sua casa por alguns dias. Irá lhe ensinar o básico, sabe? Só para você poder rabiscar qualquer coisa lá na célula. Gostaria de saber se eu poderia contar com a sua ajuda. Se eu não tenho opção, eu voto no senhor. Mas o que é que eu dou em troca? Você poderá trabalhar nas minhas terras e eu deixarei a sua vida em paz. Por favor, eu voto. Seu Zé, você vota em quem? Eu voto no coronel. Pega daí seu nome. E você aí atrás vai votar em quem? Eu não vou votar em coronel nenhum, eu vou votar na oposição. Muito bem. Agora o que vai fazer, né? Ai, meu Deus, cheguei em casa. Assim, um governo governado por pouquíssimos, onde apenas 1% da população participava do show da democracia, e principalmente um governo governado por pouquíssimos. Política, o poderoso e subjugador jogo da política. Na Primeira República, as eleições adquiriram, em grande parte, um significado central para definir a disputa entre os coronéis, inclusive do ponto de vista simbólico. As eleições cumpriam um papel-chave no sistema político de então. O voto era fundamental no período para garantir uma relativa e estratégica circulação de elites, introduzindo no novo cenário político um mínimo de competição. Por outro lado, esses atos foram responsáveis por um incidente, que foi a mobilização dos eleitores, o que ocorria certamente de formas diversas, fundamentando um aprendizado político constante pela realização sistemática dos Se pleitos. tem muito explícito nesse período e com importância marcante o confronto armado entre tropas coronelísticas. As fronteiras entre as práticas coronelísticas e o conflito ideológico não estavam de maneira alguma claramente demarcadas. O pacto coronelista era a forma política de mandanismo local e se tornou a base do poder de controle dos eleitores pelo coronel republicano. O que se tem é o controle absoluto do chefe político local sobre o voto das populações. Por um lado e por outro, a importância desse controle como moeda política. O controle dos eleitores era uma moeda importante, ao menos, para definir a disputa entre coronéis. Mais que uma troca, o Pacto Coronelista organizava um amplo processo de negociação entre as facções políticas locais e a oligarquia estadual, permanentemente atualizado.
Sem dúvida, os interesses cafeeiros se confundiram em medida com questões nacionais. Sem dúvida também, o caráter oligárquico do arranjo político, então engendrado, fraudando e desmoralizando as eleições, impôs-se como a regra do jogo. A estabilidade do regime estava nas mãos das oligarquias regionais como peso político proporcional ao tamanho de suas bancadas e das suas potencialidades econômicas. Os estados grandes eram os que tinham bancadas grandes e eram economicamente autossuficientes. Se a política de estados garantiu, em certa medida, a formalização da fraude, isso nunca foi totalmente assumido como desejável. As eleições eram um rito necessário. Além disso, o equilíbrio interoligárquico era bastante fluido, abrindo brechas que muitas vezes emprestavam novos sentidos às disputas eleitorais, fossem locais ou nacionais. Com ou sem direito ao voto, os cidadãos brasileiros faziam política e se constituíram como atores políticos na Primeira República, em articulação com as elites oligárquicas, às vezes as combatendo, outras lhe dando sustentação. Essa é a história da consolidação de uma cidadania restritiva, autoritária, em uma sociedade agrária e desigual, mas que não impediu a luta por sua ampliação. Embates em que foram formuladas culturas e tradições políticas ainda hoje é presentes na vida política brasileira. It's like a movement from the small place to a bigger city. Oh, it's a bigger bag to strap the ego of a little baby. It's like a discipline without the discipline of all of the discipline. It's like a culture without